Vera Magalhães, começa com você. O que você achou, então, da breve fala do presidente? Praticamente 6 minutos. Tweetica, né, Silvio Navarro? Foi quase uma compilação, quase uma thread do Twitter. Eu achei que as linhas gerais do que ele disse lá são as corretas. São aquelas que se espera de uma economia de um país liberal. Aquelas que se espera das diretrizes de um país que vai ter um governo, portanto, liberal, liberalizante, etc. Mas achei bastante insuficiente, Silvio. Muito aquém da expectativa que havia para essa fala. É a primeira vez na história desse evento que um presidente latino-americano é convidado a fazer a abertura. E isso já denotava uma grande expectativa, um interesse quanto a esse novo caminho do Brasil, porque houve, de fato, uma guinada histórica no Brasil, de um governo que vinha sendo de centro-esquerda, desde pelo menos o Fernando Henrique Cardoso, e que agora na eleição o eleitorado decidiu por um governo de centro-direita, um governo que se propõe a fazer reformas na economia e que quer mudar uma série de marcos aí para negócios no Brasil. Então eu acho que no mínimo o Bolsonaro tinha que ter se comprometido mais firmemente e com mais propósito em relação a essas reformas. Ele não citou a reforma da Previdência no seu discurso, só foi citá-la quando, num sinal de que as palavras tinham sido insuficientes, o curador do Fórum Econômico Mundial começou lhe perguntando na bucha: e aí, qual é o tempo para que o senhor envie ao Congresso estas medidas que são aquelas que vão fazer reerguer a economia? Então, o curador do evento tratou de chamar o Bolsonaro à realidade, chamá-lo às falas, dizer que aquilo ali era um fórum em que se espera maior detalhamento. Essas linhas genéricas servem para um discurso no parlatório, servem para as redes sociais, servem para um público leigo em economia, mas no lugar onde você reúne todas as autoridades do mundo que entendem do assunto, para falar o que você pretende fazer para mudar o destino de um país, aquela fala foi bem insuficiente. E eu acho que ela o foi de propósito, e é aí que é o problema. A coisa já começava a ganhar esse contorno quando o filho, sempre ele, do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse que, veja só, reforma da Previdência não é algo que interesse ao Fórum Econômico Mundial, é um assunto para o público doméstico, disse o nosso expert em política externa. E assim foi. Tiraram a reforma da Previdência do discurso, claramente. E por que o fizeram? Porque certamente ainda não há um consenso em relação à reforma. E o mercado lê as entrelinhas. O mercado financeiro, as empresas, os políticos, eles sabem ler entrelinhas, mesmo de discursos curtos, de 6 minutos. Ao você sacar o assunto mais importante do seu governo, do seu discurso no fórum mais importante internacional em que você vai falar, você está dizendo: eu não tenho ainda compromisso selado com isso daqui. E aí o resultado é decepção, aquela acolhida muito tímida que houve ao discurso dele, aquelas perguntas em tom desconfiado que ele recebeu logo em seguida. Então eu acho que a montanha de Davos pariu um rato. Havia uma expectativa muito grande. Eu acho que o Bolsonaro perdeu uma grande chance de se comprometer com a reforma da Previdência, apresentar as linhas gerais dessa reforma, empoderar o Paulo Guedes para essa negociação, para que inclusive ele voltasse ao Brasil em outra situação para negociar isso com os militares, negociar isso com o Congresso, que não vão ser adversários fáceis de bater. Então eu acho que ao tirar tudo isso, ele deixou muito a desejar. Tanto é que as manchetes dos jornais, neste exato momento, quem pretende pesquisar, são para o encontro posterior dele, Paulo Guedes, com investidores, em que ele aí sim foi firme na defesa da reforma da Previdência. Você acaba criando uma situação em que as pessoas, não ouvindo do presidente aquilo que elas foram lá para ouvir, se socorrem do seu ministro, do seu posto Ipiranga, para que seja aquele lastro que ainda precisa para a questão mais crucial do seu governo. Eu vou falar dos outros temas depois, mas o tema que eu queria ouvir no discurso era a reforma da Previdência. Eu fiquei 6 minutos lá, essa palavra não veio. Veio reformas genérico, veio a reforma tributária específica, mas a reforma da Previdência só quando o Bolsonaro foi questionado a respeito.